Muito bem, senhoras e senhores, boa noite. Espero que todos estejam bem, tenham passado uma ótima semana, tenham estudado bastante, tenham lido o nosso livro de Tiavenato, que eu recomendei a todos, e com certeza vocês leram muito mais do que isso, vocês são alunos exemplares, né, excepcionais, estão aí muito além do que a gente pede aqui de forma muito humilde na nossa bibliografia básica. Pois bem, vamos lá, porque hoje a nossa aula é curtinha, hein? Nós sabemos que vocês estão em semana acadêmica, né? Semana de palestras, e às 19h30 tem uma aí muito importante, então eu decidi que hoje, né, como o nosso coordenador deixou em aberto, nós faremos uma aula curtinha e eu vou deixar um trabalho para vocês fazerem durante a semana e postar até o final, até a próxima aula, ok? Fechando esses assuntos que a gente está vendo aqui de comportamento humano organizacional, tá certo? Então vamos lá, meu povo, vamos seguir. Só dando uma lembradinha aqui, né? Só dando uma lembradinha. Na última aula, né, nós resumimos a nossa aula. O comportamento humano organizacional se preocupa com o estudo do que as pessoas fazem nas organizações e como esse comportamento afeta o desempenho das empresas. Pois bem, nós falamos aí com relação ao trabalho, ao absenteísmo, né? Porque o comportamento humano organizacional, nós falamos até sobre a psicologia, né? Que é um dos fatos que a gente vai, com alguns fatos que a gente viu e que nós vamos abordar melhor aí, que muitas vezes a própria psicologia comprova que uma pessoa, quando ela não está bem no trabalho, ela causa um absenteísmo. O que é isso? A falta ao trabalho, né? Mas isso aí a gente vai falar no próximo capítulo. Mas nós falamos também aqui sobre a rotatividade, que prejudica muito o andamento das empresas, a produtividade, o desempenho humano e a própria administração em si. Não é isso? Só relembrando, foram os tópicos que a gente viu na última aula, ok? E eu realmente ouvi pouco comentário lá no Classroom. Eu gostaria que você, para a gente até avaliar como é que está sendo o desempenho, como é que está sendo a produtividade, que eu me preocupo muito com esse item aqui, ó, da sua produtividade, tá? Gostaria muito que você deixasse, então, o seu comentário. Beleza, fechamos, então, esse resumo que a gente chama de resgate, né, que eu faço toda a aula. Vamos, então. Previsão de comportamentos. Dentro do RH, nós temos então o capítulo, temos que falar sobre previsão de comportamento. Não estamos falando de futurologia, nem de astrologia, nem de mapa astral, nada disso. Mas conhecendo bem as características das pessoas como comportamento, fica bem mais fácil compreender o comportamento humano dentro de uma organização. Foi claro? Previsão, né? Se você procurar no dicionário lá, a previsão é o ato ou efeito de prever, adivinhar algo. É muito comum, né? Principalmente na nossa cultura, a gente tentar prever as coisas ou tentar adivinhar alguma coisa, né? Especialmente porque a gente vamos dizer, a gente é tido como animal socialmente orientado, né? Para expectativa do futuro, né? Supostamente isso é uma diferença fundamental entre supostamente, porque eu não tenho isso como dado científico, mas eu suponho que seja uma diferença fundamental entre humanos e os outros animais, certo? Algum tempo atrás eu comentei na sala que, apesar de a gente falar quais são os únicos animais mortais, né? Eu até causei uma polêmica quando eu falei, ó, o único animal mortal, o único ser mortal é o ser humano. Aí todo, não, cachorro, gato, isso, não. Falei, não. Eu sou mortal porque eu tenho consciência de que eu vou morrer. Agora o meu cachorro tá lá deitado no meio da rua, sem preocupação se vem um carro ou não. Entendeu? Então a consciência da mortalidade. Pois bem, mas é isso, é a previsão, né? A previsão de comportamento. Aqui, ó, eu quero passar
Dois exemplos aqui para a gente falar sobre previsão de comportamento. E quero que você guarde aí, ó, esses exemplos, tá? Primeiro eu vou falar de um caso aqui de um presente para namorada ou namorado. Imagina aí, né? Eu gosto muito desse case aqui, né? Porque dar um presente é uma missão, né? Quando você vai comprar um presente para sua namorada, para o seu namorado aí, você quer escolher algo que você deixa a pessoa feliz, deixe contente, que seja útil, que seja lembrado, que seja marcante, não é isso? Mas qual que é o grande problema disso tudo? Como é que você vai prever, ter certeza, né, da reação dela ou dele se o fato ainda não aconteceu? Pois bem, esse é o primeiro exemplo evidente da importância da previsão de comportamentos, né? Porque você precisa ali, naquele momento, usar todos o seu conhecimento para prever como que ela ou ele vai se sentir, né? Como que vai reagir, o que poderia dizer ou fazer, enfim, precisa prever qual vai ser a melhor escolha, e as únicas referências, vamos dizer assim, que você tem para guiar aquela sua escolha são as suas horas em comum, não é isso? As suas impressões que ficaram, os momentos que vocês já se presentearam, o que vocês conversaram sobre gostos e vontade, né? E alguma vez que ela pode ter comentado sobre alguma roupa, que vocês passaram na frente de uma loja aí lá na avenida e ela comentou, ou um livro, sei lá, sobre uma música. Mas hoje em dia ninguém mais dá disco nem CD de presente, né? Mas enfim, você usa desses artifícios para prever um comportamento. O fato é que isso implica numa tentativa, vocês concordam comigo? Né? Presentear, presente, estar no presente. Presente significa uma tentativa, é uma previsão de comportamento para essa pessoa presenteada. Na medida que a gente vai lidando com esse fato, né, que ainda não aconteceu, então a gente passa a ter então novas experiências que pode vir a agradar ou desagradar a pessoa. Correto? Capite? Previsão de comportamento? Veja bem aqui, ó, esse exemplo que eu inventei hoje, tá? Que eu vou te falar agora, mas está bem dentro do contexto. Um bom papel, a questão do professor, né? Digamos que você é o professor, tá? Você é o professor. Entre as suas atribuições, as mais importantes, né, é o exercício, a prática inicial, vamos dizer assim, dos seus objetivos de ensino. Ninguém começa a dar uma matéria, dar uma disciplina, a falar de algum assunto, a falar sobre comportamento humano organizacional, administração para engenharia, sem a gente ter certinho ali o nosso planejamento. Tá? A gente estabelece os objetivos. Está lá no plano de ensino que a gente entregou lá para o coordenador Daniel, lá no início do semestre. Tá? Ou seja, é aquilo que a gente propõe que os estudantes façam do início ao final da disciplina. Isso implica, né, em você prever os potenciais, aí, os efeitos dos métodos, né, aquilo que vai mais agradar. Uma coisa eu te garanto, que no início do semestre, ninguém colocou lá, nosso objetivo é ter aula não presencial, como estamos tendo agora. Para isso é importante então, você conhecer também sobre aquela questão que te dá a possibilidade das decisões programadas e não programadas. Mas, enfim, eu estou prevendo. O educador, o professor, tem o papel de programar as condições e os comportamentos previstos e, eventualmente, imprevistos. Né? Podem acontecer. E, assim, faz parte de um repertório programado ali para o estudante. Entendeu? Qual que é o trabalho? É programar, contingenciar, né, esse ensino. E pode ser feito de muitas formas, né? Muitas formas. O fato é que programar contingências, né, para os estudantes é fazer com que eles aprendam tudo aquilo que constitui os objetivos de uma disciplina. É uma última análise fazer esse conjunto aí imenso de previsões baseada nas experiências passadas. Com certeza, vocês podem ter certeza que a aula que eu dou hoje, eu uso mais argumentos, eu tenho mais base de experiências passadas, desde quando eu comecei a dar aula na Faculdade Finon, há quase 14 anos atrás. Pois bem, os problemas também acontecem, né, relacionados ao método de ensino. E com certeza surgirão.
E aí cabe a nós, professores, ou a vocês, no exemplo aí, pensar essas alternativas de produzir o mesmo objetivo diante essas tantas variáveis que a gente tem. Ok? Eu não sei por que esse mouse está fazendo a pontinha para cá toda hora. Mas enfim. Ok? É isso então, meu povo. Previsão de comportamentos. Todos nós somos estudantes do comportamento. Todos nós. Vocês podem passar a observar a partir de agora. Talvez você não tenha essa percepção, mas você vai ter a partir de agora. Comportamento não é aleatório. Não é aleatório. Existem consistências fundamentais nos comportamentos dos indivíduos que podem ser identificados. Se pode. Se pode. Porque lidar com o desenvolvimento de uma pessoa é você prever quais serão os potenciais ali, as melhores condições para que aquele comportamento seja positivo e que você reforce também os comportamentos positivos, né? Para que a pessoa cresça no ambiente, favorecendo, vamos dizer assim, né? O desenvolvimento intelectual e também emocional. Lembra quando a gente falou? Desenvolvimento intelectual, super, hiper, mega, max, multi importante, mas o desenvolvimento emocional também é muito importante. E em última análise, você precisa lidar com as adversidades, conforme eu falei agora há pouco, né? Com imprevistos e condições que vão até muito além do seu poder enquanto cuidador, enquanto você está lidando com a situação, tá? Então, além de prever, é preciso improvisar, inovar. Falei isso na última aula. Pois bem, por fim, substituir a intuição por uma abordagem mais sistemática, né? Não estou descartando aqui, nem tirando o seu sexto sentido de quem o tenha, né? Ou aquele negócio, eu sabia que isso ia acontecer, mas é preciso você substituir essa intuição por uma abordagem mais baseada nesses princípios que nós estamos estudando, ok? Esses princípios que estão baseados na bibliografia que nós estamos estudando. Foi claro com vocês? Pois bem, a minha previsão então era fazer essa aula curtinha e vamos agora ao seu trabalho baseado nas 3 últimas aulas. Olha só, eu quero que você pense comigo aqui, você avalie. Dentro de uma organização, né, tudo que a gente falou, quais são os recursos possíveis de uma organização? O homem é proativo, certo? E, aliás, uma das qualidades mais exigidas hoje é que a pessoa seja proativa. O homem é sociável, claro, lógico, evidente. O homem, o indivíduo, tem diferentes necessidades. Basta você lembrar daquela pirâmidezinha, né? Dos 3 níveis principais daquela pirâmide de Maslow. O indivíduo percebe e avalia os seus riscos, as suas possibilidades, ele também toma decisão. Pensa e escolhe. E saibam de uma coisa, o indivíduo, seja você, seja seu subalterno, seja seu colega, seja seu superior, tem limitada capacidade de resposta. E isso é fato. Beleza? Fechou? Então vamos lá. Eu quero agora que você olhe bem para esse diagrama aqui, tá? Porque é baseado nele que você vai fazer o seu trabalho. O que influencia um comportamento individual? Motivação, percepção, aprendizagem, os valores são as atitudes. Vocês lembram quando a gente falou de valores naquele caso da Coca-Cola, né, dos 3 executivos no corredor? Pois é. Quais as atitudes que 2 deles tomaram? Não, eram 5, né? Só 3. 2 tomaram a atitude certa. Pois bem, isso motiva, isso traz uma percepção. E a personalidade da pessoa? A capacidade dela, como eu disse no slide anterior. Qual é a capacidade de aprendizagem? Você quer que está preparando ali o cara para ser um diretor de uma multinacional.
Qual que é a capacidade dele de aprendizagem em uma língua estrangeira? Às vezes a pessoa é muito boa na comunicação, mas é falha na ciência ou vice-versa, ou na matemática. Enfim, nós já falamos sobre isso. Tudo isso reflete comportamento individual. Individual de cada pessoa. Foi claro? Maravilha! Vamos ao trabalho. Depois eu quero deixar uns minutinhos aqui ao final também para vocês perguntarem, é claro, né? Mas vamos aqui ao trabalho. Depois que eu fizer esse enunciado do trabalho, aí eu dou um tempo para que vocês se manifestem, é claro, um de cada vez, mas que todos prestem atenção na aula para que a gente não fique repetindo sempre a mesma orientação, correto? Vamos lá então. Guarda bem isso. Variáveis que afetam o comportamento. Vamos ao trabalho. Você vai então gravar um vídeo com depoimento, tá? Você tem o seu computador, você tem o celular, você tem a plataforma. Tranquilinho. Não precisa de dar publicidade para isso, caso você não queira. Se você quiser, ótimo, maravilhoso. Pode colocar até no YouTube e mandar o link. Porque isso pode reforçar então o aprendizado de outras pessoas. Vocês concordam? Não é assim que a gente multiplica o conhecimento que a gente viu lá atrás? Pois bem, não é obrigatório. Mas caso você queira dar publicidade, pode colocar no YouTube e mandar só o link. Ou então colocar no público, aí na plataforma, né? Mas, a princípio, a exigência é que você faça para mim avaliação, ok? Você vai gravar um vídeo para a gente ficar aqui olho no olho, tá? Com um depoimento seu, para mim te avaliar, identificando um caso real de uma variável de mudança de comportamento baseado nos recursos que nós estamos estudando aqui, né? Comportamento humano social. Não foi essa a polêmica da última aula? Pois bem, é possível uma pessoa mudar de comportamento? Então, esse é o trabalho. Gravar um vídeo, tempo. O que vocês acham aí de 5 minutos? Bacana, pode ser 5 minutos. Até 5 minutos mostrando um case, contando um caso. Se você quiser usar nomes fictícios para dar publicidade, pode. Em tal empresa foi assim, em tal entidade foi assim, houve então um caso na organização dessa forma, eu vivi isso, eu notei isso, papapá, papapá. Então você vai testemunhar um caso real e você vai identificar, então, não é fofocar da vida de ninguém, tá bom? Você vai testemunhar um caso identificando as variáveis de mudança de comportamento baseado na matéria que a gente estudou. Beleza? Baseado na matéria que nós estudamos. E enviar através da plataforma antes da próxima aula, prevista para o dia 19. Dia 19 de maio. Ok? Dúvidas?